Bom, então, gente, hoje a gente começa de maneira um pouco mais séria a mecânica quântica. E a gente vai falar, então, de alguns assuntos... A gente começa falando, é sempre bom começar falando daquilo que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada, a gente fez dois experimentos, né? A gente falou de dois experimentos. O primeiro foi o efeito fotoelétrico e depois o experimento de fenda dupla, certo? E nesses dois experimentos, nós chegamos a algumas conclusões. E uma delas era que a energia, né, de um fóton ou de um elétron é dada por uma constante vezes a frequência do fóton. Né? Oi. Não é dada pela amplitude da onda eletromagnética, mas a luz, ela vem em pacotinhos, né, que a gente chamou de fótons, e cada pacotinho tem essa energia. E, além disso, nós descobrimos, ou comentamos, que o momento da onda eletromagnética era U sobre C, né, U era a energia da onda, mas, quando a gente escreveu a energia dessa forma, apareceu que o momento da onda é H sobre lambda, onde lambda é o comprimento da onda eletromagnética. Então, esse aqui é o momento do fóton e a energia do fóton. O vídeo está muito claro, eu não sei se isso vai interferir quando isso for editar. Por quê? Está muito claro, não aparece a luz, por exemplo. Ah, não aparece a luz? Não. Aí eu não sei se isso é configuração ou se isso é normal. Não, eu acho que não é configuração, não. Bem melhor. Mas aí ninguém vê o quadro. Ficou bem melhor. Dá para ver o quadro? Então tá bom. Valeu, obrigado. Então, como eu tinha dito, o que nós vimos na quarta-feira foi que a onda eletromagnética ela vem em ondas, em pacotes, né? Esses pacotes eletromagnéticos não é arbitrária a unidade de energia que eu posso usar, ela vem com H vezes F, e o momento associado a cada pacote é H sobre lambda. Oi. Então agora, hoje, nós vamos começar uma discussão um pouquinho diferente. Nós vamos voltar a fazer o nosso experimento de fenda dupla, mas nós vamos tentar descobrir... Nós vamos tentar descobrir o que nós podemos explorar da mecânica clássica ainda. Então, o que eu tinha dito logo na primeira aula? Qual era a ideia básica na mecânica clássica para você dizer eu resolvi um problema? Oi? É a trajetória dela, né? Eu digo assim, olha, eu tenho a ideia de um ponto material, o ponto não tem estrutura, né? Mas, exatamente porque ele não tem estrutura, se eu dou a posição e o momento dele, né, eu sei exatamente o que ele vai fazer. Da onde ele veio e para onde ele vai, e eu sei todas as coisas que eu posso perguntar, que são lícitas de perguntar sobre ele. Eu sei qual é a energia, qual é o momento angular. Tá? Então, na mecânica clássica, a gente chegou à conclusão que a gente vai ter, se eu te der esse par aqui, ó, xp, posição e o momento do meu ponto material, eu resolvi o problema daquele ponto material. Uma bola de tênis voando, uma bola de basquete sendo jogada. É assim que você resolve o problema, com a trajetória. Ok. Bom, mas agora vamos tentar usar exatamente esse tipo de ideia, né, para a gente se perguntar o que é resolver um problema em mecânica quântica. Oi. Não, a massa é a massa do ponto. O elétron tem massa e ele é um ponto. Uhum. O elétron tem uma carga. O que significa a carga? A carga é um número que o elétron nasceu com ele. Quando o universo foi criado, ele nasceu com ele, e é assim que ele interage com o campo eletromagnético. A massa é outro número que nasceu com ele, na hora que ele foi criado, que mostra, que dá a intensidade da interação dele com o campo gravitacional. Quando diz ponto material, tem a impressão de... Que não tem tamanho. Como não tem dimensão, aí não tem massa. Não, mas tem. Pode ter. Tá bom? Bom,
Então agora vamos tentar usar essas ideias aqui, ó, no seguinte experimento. A gente vai voltar para o nosso experimento da quarta-feira. Nós vamos pegar uma fonte luminosa. E agora a gente faz as ondas saírem, elas vão ficando cada vez mais planas. E aí, eventualmente, eu vou construir um anteparo. Vou construir um anteparo bem pequeno, aqui, com um orifício bem pequeno. E agora, aqui eu vou botar um filme fotográfico. A luz está sendo emitida. E quando ela passa por esse orifício, o que acontece com ela? É uma outra fonte de onda, exatamente. Então ela passa a se comportar dessa maneira aqui. Quando ela atingir o anteparo aqui, você vai ver o quê? Você vai ver uma grande estrutura, né? Olha, você tem um máximo no meio, aqui na altura do buraco, do orifício, mas ela tem luz para todos os lados, certo? Expandiu para todos os lados. Muito bem. Agora, o que vai acontecer se eu mudar o tamanho do orifício? Agora eu faço um orifício bem grande. Então vamos fazer a seguinte coisa. Pega um pneu e agora você põe a lanterna. Você joga a lanterna bem no meio do pneu. O que acontece com a luz da lanterna quando ela bate na parede? Não, ela vai refletir o que você está vendo. Mas eu quero dizer, quando eu fiz o orifício bem pequeno, eu consegui um espectro, um perfil de intensidade de luz que era assim, né? Que a onda, ela não virou uma fonte de ondas circulares. Então eu tenho luz atingindo bem aqui, bem longe. Para lá também. Agora que eu fiz o meu orifício maior, faço o orifício aqui, agora a minha onda está... Vamos fazer ela maior que o feixe da lanterna. Aqui é o feixe da lanterna. Atingiu todo mundo aqui. Como se fosse uma bolinha. Saiu daqui e andou, foi até aqui, e aí esse aqui é o nosso perfil de intensidade da luz. Então, o que eu quero dizer é que teve uma diferença. Quando o orifício era bem pequeno, ele difratava, ele abria para... Aqui era uma fonte que abria para todos os lugares. Agora que o orifício é grande, maior do que a largura do feixe, passa como se fosse uma bola, uma bolinha, vai em linha reta. Se eu pegar um laser aqui, ele passa direto, vai em linha reta. Tá? Deu para entender a diferença dos dois? Oi? A relação... Então, é importante para você ver o efeito ondulatório, a relação entre o comprimento de onda, é isso que a gente vai ver, e a largura do anteparo que você está fazendo. Então, esses são os dois limites do problema. O primeiro é o comprimento, ou a largura do orifício. O primeiro limite é aquele que eu fiz. Era um ponto, o orifício era um ponto infinitesimamente pequeno. E aí, então, você abria a sua luz para todo o anteparo ali. Agora, existe um outro limite do problema, que é um orifício bem grande. E aí, então, o raio de luz, ou os raios de luz, né, passam sem difratar, sem abrir pelo orifício. Se comportam como se fossem raios mesmo, eles andam em linha reta. Tá bom? Então, há uma diferença entre esses dois limites. E o que a gente vai se perguntar hoje é o que acontece no meio do caminho. Então, o nosso anteparo, ele não é nem muito grande, tem um orifício que não é nem muito grande, nem muito pequeno, quando comparado ao comprimento de onda. Por que eu estou me preocupando com essas ideias? E por que vocês têm de se preocupar com essas ideias? Porque eu tentei convencer a vocês que para você entender o comportamento do elétron na semana passada, na quarta-feira, com um experimento de fenda dupla,
você tinha que pensar ele em alguns momentos como uma onda. Agora, em outros momentos você vai pensar ele como partícula. Quando é que você tem a distinção? Porque durante muito tempo, lá durante a física, no final do século XIX, começo do século XX, se pensava no elétron como uma bolinha, como uma partícula, e não como uma onda desde o começo. Porque o comprimento de onda dele e o tipo de fenômeno que você está estudando vão dar a relação entre essas duas coisas, vão dizer que característica que vai ser usada, que vai ser importante. Quando é que a característica de onda ondulatória vai aparecer? Então, o que a gente precisa ver, agora que eu criei um problema em que o comprimento de onda da minha onda vai ser comparável a esse orifício, ou comparável ao experimento que eu estou medindo, o que eu estou esperando da minha onda eletromagnética do lado de lá? E eu falei muito rapidamente durante o final de uma aula. O que eu acho, o que tem que acontecer? Alguém lembra? Difração? Vão aparecer padrões. Por que vão aparecer padrões? Bom, a gente tinha feito o problema de 2 pontos, 2 orifícios, um aqui e outro aqui embaixo. E aí eles geravam um padrão de interferência no filme, lembram? Agora, se eu pensar que cada ponto desses daqui funciona como uma fonte independente, cada um ponto desses é um ponto. Então, é como se fosse um daqueles orifícios infinitesimalmente pequenos. Então, cada ponto desses aqui funciona como uma fonte. Então, a fonte do lado faz assim, o pontinho do lado. E aí eu vou ter mais um ainda aqui. Então, cada vez que essas linhas se cruzam, eu vou ter máximos e mínimos, né? Eu vou ter um padrão de interferência que vai surgir por cada um daqueles pontos. Você pode fazer essa conta. Isso chama de fração de Fraunhofer. Por exemplo, você pega cada um desses pontinhos e aí você vê qual é o padrão de interferência que aparece aqui do lado. Diga. Por que você não estava utilizando esses vários pontos para criar? Porque eu estava dizendo que o meu furinho era muito pequenininho. Ele era só um único ponto. Agora eu estou dizendo, não, o orifício tem um tamanho finito. E aí agora eu tenho que considerar o fato dele ter um tamanho, uma largura finita, para encontrar a solução do meu problema. E aí na hora que você faz isso, a solução vai aparecer da seguinte forma. Você vai ter um grande máximo central, e aí agora vocês vão ter mínimos, depois máximos e mínimos. E esse aqui é o padrão de difração que vai aparecer. Então, você vai ter um máximo central, que é aquilo que você espera. A luz passou pelo buraco do pneu e atingiu a parede. Só que o fato de você estar com um orifício que é comparável ao comprimento de onda, está na mesma escala, o que vai acontecer? Você também tem os efeitos de difração, os efeitos ondulatórios aparecendo, que aparecem como máximos menores de um lado e de outro. O que acontece é que calcular as intensidades é possível, não é difícil, mas aparece uma integral. E a gente não vai fazer, a gente não precisa calcular os máximos. O que a gente precisa para a aula de hoje é encontrar aqueles mínimos. O primeiro mínimo, na verdade. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero saber aonde aparece aquele primeiro mínimo. Então, eu até falei na aula, no final daquela aula, que o que você vai fazer é o seguinte, olha, se o orifício tem uma largura D, eu preciso somar a contribuição de cada um dos pontos do orifício. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou somar a contribuição do primeiro cara que está aqui em cima com o primeiro que está logo imediatamente embaixo desse. E aí depois eu vou somar com todos os... Vou fazer... Se eu fizer o segundo com o segundo da seção inferior, o terceiro com o terceiro, vai dar sempre a mesma equação. Então, se eu encontrar a condição de mínimo para esses dois, eu vou encontrar a condição de mínimo para todos os pontos. Tudo bem? Eu tenho que somar os raios, está saindo um raio daqui, está chegando aqui. Eu tenho que somar esse raio com o raio daqui de baixo. E agora eu vou somar esse com esse
esse, com esse, esse, com esse. E assim vou toda a vida. No final, vou ter somado todos. A contribuição de todos os raios para esse ponto. Todo mundo entendeu? Então tá bom. Então eu vou começar só com esses dois pontos. Olha, isso não é exatamente o mesmo problema que a gente tinha resolvido antes? Era o problema dos dois pontos, das duas fendas. Só que essa distância que aparece daqui, aqui, qual que é? D sobre 2. Então vai aparecer, na minha equação, eu vou ter que calcular a distância extra que esse raio anda. Se eu chamo esse ângulo de θ, essa distância extra seria o quê? D sobre 2, seno de θ. Então, essa distância extra é D sobre 2, seno de θ. Tá bom? Então, é essa distância extra que apareceu aqui. Agora, se eu quero achar a posição do primeiro mínimo, o que eu tenho que escrever? O que eu tenho que impor? Isso aqui tem que ser igual ao quê? Se, por exemplo, olha só, esse cara aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, andou 5 comprimentos de onda, né? 5 comprimentos de onda. Então, se aqui tem 5 comprimentos de onda nessa distância, nesse pedaço aqui, nesse segmento, também tem 5 comprimentos de onda. Quantos comprimentos de onda eu tenho que colocar aqui para ter uma interferência destrutiva? Meio comprimento de onda. Tá vendo? Se a onda daqui começa por baixo, essa aqui começou por cima, certo? Então, se eu botar um meio comprimento de onda aqui, ó, ela também tem que começar por cima, que elas começam em fase. Só que agora, em vez de parar aqui, eu tenho que dar mais esse meio comprimento de onda para chegar no caminho, para dar a distância completa do ponto inferior. Então, se eu quero achar o primeiro mínimo, eu tenho que colocar aqui mais, que isso daqui tem que ser igual a meio comprimento de onda. Tudo bem? Então, eu cheguei à conclusão que o primeiro mínimo vai aparecer quando d seno de θ for igual a lambda, o comprimento de onda. Primeiro mínimo. Ok. Muito bem. Então, agora que a gente fez isso aqui era o que a gente aprendeu na mecânica ondulatória, sobre as ondas eletromagnéticas. Agora a gente vai voltar para o nosso experimento, onde eu afastei bastante a fonte e saía um único fóton, ou sai um único elétron. E ele vai se comportar exatamente como a gente falou que ele tinha que se comportar na quarta-feira. Então, saiu um único fóton. Aonde ele vai atingir lá no anteparo? Oi? Eu tenho um filme, né? Eu tenho um filme fotográfico, uma chapa fotográfica, que acontece uma reação química quando o fóton atinge nele, e aí muda o pigmento, e aí eu sei, o fóton atingiu ali naquele lugar. Então, onde é que o fóton vai atingir? Vai depender da probabilidade. Quer dizer, o que não vai acontecer é aparecer o padrão de interferência. Isso aqui foi o resultado que a gente obteve da interpretação do estudo do campo eletromagnético. Mas quando a gente estiver fazendo com um fóton, vai passar um fóton, ele vai passar por aqui e, eventualmente, vai atingir a placa em algum lugar. Atingiu aqui. Aí eu jogo um segundo fóton, um único fóton. E aí ele atinge a placa aqui. Aí eu jogo um terceiro fóton, ele atinge a placa aqui. Um quarto, quinto, sexto. Aí eu espero zilhões de fótons. E agora o que eu estou plotando aqui não é a intensidade de luz, e a gente tinha visto que a intensidade de luz no problema do efeito fotoelétrico era proporcional ao quê? Ao número de fótons
Então, o que eu estou vendo aqui, de novo, é a intensidade. O padrão de interferência que apareceu é o padrão de interferência da onda eletromagnética quando um monte de fótons estão vindo ao mesmo tempo, simultâneos. Mas eu vou conseguir o mesmo resultado, o mesmo padrão, se eu jogar um fóton de cada vez. Eu jogo um fóton de cada vez, e aí se eu esperar bastante tempo, é isso aqui que vai aparecer no filme fotográfico. Uma grande mancha branca aqui no meio, e aí um padrão escuro, uma outra manchinha branca, um escuro, uma outra manchinha branca. Mas eu lancei um único fóton. Ou um elétron, tanto faz. Tanto faz. O experimento funciona da mesma forma para os dois. Se eu lançar um elétron, é que eu tenho o meu canhão de elétrons. Eu lanço um elétron. Ele vai, atingiu aqui. Eu lanço mais um elétron, ele atingiu aqui. Um outro elétron, atingiu aqui. Aí eu espero passar zilhões de elétrons. Depois eu conto quantos apareceram aqui. 1000, 100, 10, 2, 1. E a mesma coisa para o outro lado. E alguns lugares não tem nenhum, 0. Tá? Então, se eu quiser definir a probabilidade, deixa eu chamar esse cara aqui de eixo Y. A probabilidade da onde a minha partícula vai atingir, o eixo Y ali, o filme fotográfico ou a placa que fica sensibilizada, né, pela chegada do elétron, né, a tela de fósforo. Vou fazer isso da seguinte forma, olha, vamos pegar, se eu tenho aqui a posição Y, isso aqui eu chamo de posição Y, e a posição Y mais DY, eu vou pegar o número de elétrons que atingem aqui, ó, é o número de elétrons que atingem Y, entre Y e Y mais DY, e eu tenho que dividir pelo número total de elétrons que saíram da minha arma que atira elétrons. Tudo bem? A mesma coisa com fótons. O número de fótons que atingiu aquele local, né, dividido pelo número total de fótons que saíram da fonte luminosa. E com isso, eu defino essa distribuição. Então, quando eu joguei a onda luminosa inicial, primeiro experimento que a gente estava fazendo, eu tinha um monte de fótons acontecendo ao mesmo tempo, e o desenho que eu estava falando, que eu estava mostrando, era a intensidade luminosa que ficava na placa fotográfica. Aqui era o lugar mais luminoso, aqui é menos luminoso, tinha uma mancha escura. Tá? Agora eu estou falando de uma outra coisa. Agora eu estou tirando um único fóton. Aquela função rosa, nesse instante, deixou de representar a intensidade da luz que está atingindo a placa, ou a placa fotográfica, e passou a significar a distribuição de probabilidades de onde o fóton vai atingir. Tudo bem? Ficou claro? Ok. Então, beleza. Então, a gente passou a ter agora uma ideia diferente do que vai ser responder o nosso problema. Vai ser muito difícil nós respondermos coisas com certeza absoluta, nós vamos ter que trabalhar com probabilidades. Bom, vamos pensar agora de volta no nosso problema de duas fendas. Se eu tenho o nosso problema de duas fendas, nada muito diferente acontece. Eu teria essa distribuição de probabilidades, não teria? Se eu tivesse uma única fenda. Agora, se eu tenho duas fendas, o que acontece? Oi? Se uma sobrepõe a outra? Oi? Ela tem que interferir. Porque o que acontece? Se eu fizesse exatamente o que você tinha falado, o que seria o resultado? O resultado seria uma região super intensa aqui e uma outra região super intensa na frente do outro orifício, né, da mesma altura.
certo? Só que não é isso que o experimento de quarta-feira falou pra gente que acontece. O experimento de quarta-feira falou pra gente o seguinte, ó. Eu vou ter realmente eu vou ter uma distribuição de máximos e mínimos, mas essa distribuição ela depende dos dois, dos dois orifícios. Ela não é mais a soma da distribuição do primeiro orifício, da probabilidade do primeiro orifício com o do segundo orifício. O que eu obtenho é uma coisa diferente. Eu não obtenho, se eu fizesse P1 mais P2, eu estaria dizendo que a probabilidade de onde eu vou encontrar o meu fóton ou o meu elétron ao longo do eixo Y depende da probabilidade de passar pelo ponto 1 mais a probabilidade de passar pelo ponto 2. E isso é o que a gente viu que está errado. Então, talvez eu deva voltar e fazer uma recapitulação de quarta-feira. Porque vamos fazer, em vez de eu continuar aqui com o orifício finito, vamos voltar para o orifício bem pequeno. Então agora eu tenho uma distribuição de interferência. Vamos voltar para a onda eletromagnética. Eu tenho a onda eletromagnética. Agora eu tenho um padrão de interferência que vai surgir por causa dessas duas fontes. Quando eu botar a minha placa fotográfica, nesse ponto aqui eu vou ter o raio de luz que está vindo desse ponto, o raio de luz que está vindo desse. Essa distância, de novo, é d seno de θ. E se eu quiser encontrar o lugar onde tem um máximo, o que precisa ser esse d? Seno de θ. Um número inteiro de comprimentos de onda. M lambda. Se eu tiver um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4, 5, eu vou sempre encontrar um máximo aqui. Se d seno θ for um número semi-inteiro de comprimentos de onda, meio comprimento de onda, 3 meios de comprimento de onda, 5 meios de comprimento de onda, 2m mais 1 sobre 2 lambda, eu encontro regiões onde o fóton, ou a onda eletromagnética, não marca o filme. Ficam regiões escuras. Certo? Então, se você agora faz o gráfico que vai aparecer, dadas essas condições, vai ser assim. Vai ter um máximo, outro máximo, 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 mínimos, máximos e mínimos assim. Todos mais ou menos do mesmo tamanho. A diferença vai acontecer quando eu começar a tornar esses orifícios finitos. Aí você vai ter aquela atenuação da difração. Você vai ter uns máximos mais importantes e agora depois eles começam a oscilar cada vez menos. Oscilar não, tem menor intensidade. Tá? Agora, essa função não é a soma dessas duas. Como é que a gente obtinha essa função? Como é que eu consigo obter essa função? Ali eu te disse qual é a posição dos máximos e dos mínimos. Agora, como você obtém essa função no caso do campo eletromagnético? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero saber, então, de novo nas minhas fontes pontuais. Eu quero saber qual é o campo eletromagnético nesse ponto aqui, certo? Cada uma dessas fontes aqui é uma fonte de radiação de luz eletromagnética, de radiação eletromagnética. Como é que eu sei isso? Bom, vai sair daqui um determinado campo, uma determinada onda eletromagnética, E1. E daqui vai sair uma outra onda eletromagnética, E2. Tá? Então vamos escrever aqui como se fosse uma onda seno. Isso aqui, ó, é um seno. Tá? Como é que era a expressão da onda
eletromagnética, de uma onda, como é que eu tinha que escrever? Eu poderia escrever assim, como uma determinada amplitude, cosseno, ali eu escrevi um seno, né? Então eu vou escrever seno. Seno de kx menos ômega t, certo? E a onda x eu vou chamar o quê? Eu vou chamar x, eu vou chamar de r, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui eu vou chamar de r. Então a onda oscilou aqui assim, ó, várias vezes por essa distância r. Agora, o campo do segundo orifício, tá? O campo elétrico que saiu daqui, do segundo orifício, vamos dizer que ele tem a mesma intensidade. A lâmpada estava aqui no meio do caminho entre os dois. Também vai ser um seno K menos ômega t. Agora, a distância que esse campo percorreu é diferente, não é? Que essa onda percorreu é diferente. Porque ele vai andar a mesma distância r mais um pouquinho. E esse pouquinho, quanto era? D seno θ. Então eu vou andar r mais aquela distância ali d seno θ. Deixa eu chamar... vamos chamar de d seno. Deixa d seno θ aqui mesmo. Tá bom? Qual vai ser o campo eletromagnético nesse ponto? Devido às duas fontes. Pelo princípio de superposição, vai ser a soma dos dois. É 1 mais é 2. Então, eu vou ter A seno de KR menos ômega t mais A seno de KR mais KD seno de θ menos ômega t. Tudo tá certo? Ok? Agora, eu falei que o campo eletromagnético é esse. Como agora eu calculo a intensidade de luz naquele ponto? Como é que você calcula a intensidade, dado o campo? A intensidade de luz, eu falei no começo da aula. É o campo ao quadrado, é proporcional ao campo ao quadrado, né? Que é ligado à amplitude da onda. É o quadrado da amplitude. Então, eu tenho que pegar esse número e elevar ao quadrado. Tá bom? Mas é mais fácil se eu juntar esses dois senos um com o outro. Como é que você junta dois senos? Como é que você faz? Eu tenho sempre que fazer. E eu precisava de um quadro maior. Sem lugar, né? Vou apagar aqui, todo mundo viu aqui em cima, né? Vou apagar esses caras aqui de cima. Então, seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Essa aqui é a única que eu lembro. Porque agora, a de baixo, o que você faz? Você faz seno de A menos B. E aí você fica com seno de A vezes cosseno de menos B. Mas cosseno de menos B é B. Mais seno de menos B, que dá menos seno de B. Vezes cosseno de A. Agora, quando você somar as duas, você ficou com seno de A mais B mais seno de A menos B é igual a 2 seno de A cosseno de B. Então, eu vou conseguir escrever a soma desses dois senos em termos de soma e subtração. Como é que eu vou fazer isso? Ó, de ângulos. A mais B vai ser isso aqui, ó, KR menos ômega t. E A menos B, eu vou dizer que vai ser KR menos ômega t mais KD seno de θ. Tá bom?
Na hora que vocês somam essas duas equações, o que, que você acha? Você acha que A vai ser igual à soma dos dois, né? Eu somei. Então, quando eu somo esse cara com esse, você encontra 2kr menos ômega t mais kd seno de θ. Dividido por 2a. Dividido por 2, apareceu aqui assim, 2. Tá bom? Esse era o A. Tudo bem? Agora, quando eu fizer a diferença dessas duas equações, eu vou achar o que, que é o B. O que, que é o B? 2B fica sendo igual a... Esse cara cancela exatamente com esse, não cancela? Então, encontramos menos kd seno de θ. Ou seja, sobre 2, obrigado. Ou seja, agora eu posso escrever a soma desses dois senos como seno de A vezes 2 vezes seno de A cosseno de B. Então, o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, no ponto P, o campo elétrico total vai ser escrito como 2A seno dessa coisa aqui, ó, de Kr menos ômega t mais um pouquinho, Kr menos ômega t mais d sobre Kd sobre 2 seno de θ. Agora vem a parte importante. Isso aqui vezes cosseno de Kd sobre 2 seno de θ. Certo? Você vê que esse cara aqui oscila no tempo. Ômega t está oscilando aqui. Agora, esse daqui não. Como é que agora eu calculo a intensidade? Intensidade é a média no tempo, lembra? Eu falei na aula passada. A média. Então, quando eu fizer a média temporal, esse seno vai dar quanto? Esse seno vai dar 0. Mas quando eu fizer e ao quadrado, isso aqui eu falei que é proporcional, e ao quadrado é proporcional à energia da onda. E agora eu vou fazer a média dele no tempo. O que, que eu encontro? Esse seno, quanto dá a média de seno ao quadrado? Oi? Meio. Vai ficar A ao quadrado. Meio vezes esse 2 cancela. E agora ficou com a média no tempo de cosseno aqui, né? Ao quadrado. Mas esse cosseno não tem tempo nele. Então ele é um número. Vai ficar só cosseno ao quadrado de Kd sobre 2 seno de θ. Então, isso daqui é que é proporcional à intensidade luminosa. Então, aonde o argumento desse cosseno for π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, o que vai acontecer com a intensidade luminosa? Vai ser 0. Então, aqui, em todos esses lugares, a intensidade luminosa vai ser 0. Certo? Não seria fase. Lembra quando a gente estudou o batimento? Batimento é exatamente uma interferência no tempo. Aqui é a mesma coisa que o batimento, mas uma interferência no espaço das duas ondas. Tudo bem? Ok. Bom, então agora eu vi uma coisa importante. Para eu descobrir esse padrão de interferência, para eu entender o que tinha acontecido, na minha mecânica clássica, nas minhas equações clássicas do eletromagnetismo, eu precisei somar os campos elétricos, aqui é o campo total, o campo elétrico devido ao primeiro orifício, o campo elétrico devido ao segundo orifício, e tomar o quadrado dele para obter a intensidade. Tá?
Então você vê, se eu tivesse simplesmente definido a probabilidade, agora vamos voltar para a mecânica quântica. Se eu tivesse definido a probabilidade como sendo diretamente proporcional à intensidade dos raios luminosos, a outra probabilidade devido à intensidade do outro orifício, você vê que quando eu somar, não vai dar a mesma coisa, por causa desse termo aqui, ó, desse termo de interferência entre os dois orifícios. Então, a probabilidade de um evento acontecer, do padrão, vai depender se os dois orifícios estão abertos ou se um deles está fechado ou não. Né? Se entenderam o que eu quis dizer ou não? Digam, pode falar. O que eu quero dizer é que nós estamos fazendo uma analogia. Eu encontrei um padrão de interferência quando eu fiz a onda eletromagnética. Agora eu fui para um outro tipo de problema. Um problema que não tem nada a ver com o problema da onda eletromagnética. É o problema de um elétron sendo atirado ou de um fóton sendo atirado. Mas se eu esperar tempo suficiente, eu vejo o mesmo padrão de interferência surgindo. Agora eu volto para o meu campo eletromagnético. E eu vi que, para que eu entenda o padrão de interferência surgindo, eu não somava as intensidades da luz passando por um orifício com a intensidade da luz passando no outro. Eu tinha que somar os campos elétricos, e depois que eu estivesse com os campos elétricos somados, eu fazia a intensidade do campo total. Tudo bem? Se a gente agora está associando intensidade com probabilidade, na minha mecânica quântica, eu vou ter que fazer uma coisa muito parecida. Eu vou ter que definir algum objeto, que eu vou chamar de função de onda, que vai passar pelo primeiro orifício, que vai ter uma saída, vai representar o elétron passando pelo primeiro orifício, ou a função de onda do elétron passando pelo segundo orifício, mas a probabilidade não vai ser dada pelo quadrado de cada uma das funções de ondas somadas. Mas eu primeiro somo as duas e depois eu tiro o quadrado. Exatamente como eu fiz na intensidade, para achar a intensidade da onda eletromagnética. Desde o começo você vai tratar o elétron como uma onda. Não, ele não vai ser tratado como uma onda. Aí é que tá. Qual é a diferença? Quando a gente quando a gente fala de onda, a gente está a gente está pensando naquela ideia das ondas do mar, da corda do violão. Quando a gente fala de partículas, você está pensando na bola de futebol. Vai ser uma onda de probabilidade. Tá? O que acontece é que o elétron, ele não é nem uma onda, nem uma partícula. O elétron é o elétron. Ele existe no mundo dele, no mundo quântico. E nós é que temos a incapacidade de gerar uma palavra que represente aquilo que ele realmente é. A gente olha de algumas formas para ele e a gente entende, isso parece como uma onda de se propagando num lago. A gente olha de outro jeito, isso parece como uma bola de tênis andando na quadra, jogada de um lado para o outro. Então, é a nossa incapacidade de conseguir construir uma palavra para descrever o que é o elétron que gera essa suposta ambiguidade ou dualidade. Não, o problema é nosso, não é do elétron. O elétron é o elétron. Ele vai ter um comportamento ondulatório ou corpuscular, dependendo daquilo que esteja acontecendo com ele, mas ele é ele. Tá? Mas agora eu estou querendo começar a construir uma coisa nova, uma estrutura nova. A primeira coisa que eu descobri probabilidades vão ser importantes. Na hora que o elétron passou pelo buraco, eu não sei mais onde ele vai atingir o anteparo. Quando o fóton passou pelo buraco, eu não sei mais. O melhor que eu posso fazer é definir um conjunto de probabilidades. Agora, a maneira de calcular essas probabilidades não é somando as probabilidades individuais dos eventos. Probabilidade de passar no primeiro buraco mais a probabilidade de passar no segundo buraco. Você tem que somar as duas funções de onda e aí fazer isso ao quadrado, para encontrar o que é a probabilidade dos dois, do fato do elétron poder passar pelos dois buracos. Então, a maneira de calcular a probabilidade é que vai ter que ser repensada com cuidado. Dado um evento, o elétron passa pelo buraco 1, o buraco 2 está fechado.
Você acha um resultado. Faz um outro experimento, elétron passando pelo buraco 2. Dá uma outra distribuição de probabilidades. A probabilidade do elétron passando pelos dois buracos, quando os dois buracos estão abertos, não é P1 mais P2. Por quê? Porque vai aparecer um termo como esse, de interferência. Muito bem. Então, ficou claro que a gente vai ter que, de alguma forma, abandonar o conceito de trajetória. Mas o quanto a gente tem que abandonar o conceito de trajetória é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. Bom, então, o meu elétron está passando por aqui. E a gente tem um único orifício. E as ondas estão vindo aqui. São fótons ou são ondas de elétrons? Elas estão passando. Se as ondas são bem planas, eu consigo imaginar, se eu pensar, o meu elétron é uma bolinha. Ele está andando para lá. Vou tentar usar o máximo da mecânica newtoniana de novo. O meu elétron está andando para lá, nessa direção, com um momento P0, que aponta para lá. Tá? Estou imaginando que eu passei por um colimador, o meu feixe de elétrons ele vai andando para lá. Ou os meus fótons, ou o meu laser, ele vai andando com uma determinada direção, naquela direção com uma determinada velocidade. Tudo bem? Mas no instante em que ele... Então, o que eu sei sobre o elétron nesse instante? Eu sei de maneira absoluta sobre ele. Velocidade, ou melhor, o momento, né, que é m vezes v. A mesma coisa do fóton. Nesse instante eu sei que o momento dele é h sobre lambda. Tá? Agora, na hora que ele passa pelo orifício, o que aconteceu? O que acontece com ele? A gente discutiu isso agora há pouco. Não foi? Ele pode parar em qualquer lugar aqui no anteparo, não pode? Ele pode parar em qualquer lugar aqui. Então, ele pode vir e pode parar lá em cima. Pode vir e parar aqui embaixo. Pode vir e parar aqui. O melhor que eu posso fazer é aquela distribuição de probabilidades. Então, eu posso dizer, agora eu vou fazer aquele desenho novamente, que existe uma probabilidade grande dele atingir aqui no meio. Exatamente como se fosse uma bala de canhão, ele passou reto aqui. Mas, depois eu tenho esses outros eventos aqui que podem acontecer. Ó. O padrão de difração, de Fraunhofer. Tá bom? Então, em princípio, ele pode parar em qualquer lugar. Ele pode vir aqui, ó, e parar lá em cima. Mas nesse instante em que ele está passando pelo buraco, eu ganhei algum conhecimento dele? A posição dele. Com que certeza eu sei a posição dele? D. A largura da fenda. Se a fenda tem uma largura D, lembra que eu chamei isso aqui de eixo Y? A minha incerteza ao longo do eixo Y é D. Delta Y, quer dizer, a incerteza que eu tenho na posição dele. Então, eu sei que num determinado instante ele passou por aqui. Eu não sei exatamente aonde na fenda. Por isso a minha incerteza é D. Tá bom? Bom, mas agora que ele passou pela fenda, ele pode parar em qualquer lugar aqui, certo? Mas vamos tentar... Então, o que acontece com o momento dele no instante que ele passa pela fenda? Não, ele não parou, ele estava passando. Num determinado instante, ele estava ali no meio. Sim, mas claro, se ele atingir aquela maior intensidade ali, aquele lugar de maior intensidade, não necessariamente ele teve uma trajetória retinha, né? Eu não sei qual foi a trajetória dele. É, então isso que eu pensei, não tem trajetória pra você. Não tem trajetória, mas eu estou tentando explorar a ideia de trajetória o máximo possível. Tá? Eu estou tentando explorar. Então eu estou dizendo, então ele tem uma posição e ele tem um determinado momento. Mas eu estou dizendo que, ao passar por esse anteparo, eu ganhei uma certeza na posição dele.
Agora eu quero saber, tentar estimar qual é a minha incerteza que surgiu no momento dele. Porque no instante em que ele passou por aqui, ele não pode vir parar aqui em cima? Ele pode parar lá em cima. O que aconteceu com a velocidade dele para que ele pare lá em cima? O que ele pare aqui? Pensa em termos clássicos. O que tinha que acontecer com a velocidade dele? Ele vinha com essa velocidade assim, certo? Um momento apontando para lá. Passou pelo orifício, o momento dele foi para cima, por exemplo. Aí atingiu o filme lá em cima. Ou passou pelo orifício, atingiu lá embaixo. Classicamente, é isso que eu estou esperando que aconteça. Que eu estou imaginando que está acontecendo. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Estou dizendo que é assim que eu estou imaginando, porque eu estou tentando empurrar a mecânica clássica o máximo que eu posso. Então, no instante em que ele passa pelo orifício, por causa dessa natureza ondulatória que eu estou descobrindo, eu meio que perco informação sobre o momento dele. Eu descobri alguma coisa sobre a posição, mas nesse instante eu perdi informação sobre o momento. Eu sabia que o momento dele eu tinha preparado ele com esse momento P0, mas agora ele pode parar em qualquer lugar aqui. Então, se eu quiser definir um momento, ou uma incerteza do momento, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer essa estimativa? Bom, o lugar de maior probabilidade dele atingir não é esse daqui? Então, eu vou estimar da seguinte forma. Deixa eu imaginar, tentar calcular, qual é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Qual é o ângulo θ para o primeiro mínimo? A gente tinha calculado, certo? D seno θ é igual a lambda. Essa é a condição para o primeiro mínimo. Se ele vinha com um momento P aqui, ó, nessa direção, esse aqui era o meu P0, agora ele teria um PY aqui assim também. Qual seria esse PY quando ele atinge aqui em cima? P0 seno de θ, não é isso? P0, aqui. Ele tem um momento P aqui, total, P. E aqui ele vai ter um PY. Tudo bem? Qual é aquela componente PY dele? Se esse ângulo aqui é θ. Então, essa componente PY dele seria P seno de θ. Mas o θ é muito pequenininho, o P não vai mudar muito o tamanho, o PY eu espero que seja pequeno, então isso aqui é mais ou menos P0 seno de θ, que como o ângulo é pequeno, o que eu posso fazer com o θ? P0 θ. Então, esse aqui seria o maior momento, dentro dessa distribuição de probabilidade, se eu imaginar que aqui é o lugar mais provável dele estar, seria o maior momento que ele tem, na direção Y. E aqui seria o lugar com o menor momento que ele tem, na direção Y, que seria o ângulo zero. Então, o meu ΔP, a minha incerteza no momento dele, na direção Y, é dada pelo meu momento máximo na direção Y menos o meu momento mínimo na direção Y. Tá bom? Ou seja, o meu ΔP seria P0 θ menos 0 da P0 θ. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim? Bom, ótimo. Agora que eu cozinhei um monte dessas coisas, vamos ver o que a gente aprendeu com isso. Se eu substituir aqui agora, o que era o P0 dele?
era h sobre o comprimento de onda, lambda, certo? Então isso aqui pode ser escrito como h sobre o comprimento de onda, lambda. E θ, sendo de θ aproximado de θ, é lambda sobre d. Certo? Então, eu encontrei que ΔPy seria h sobre d. E ΔY era d. Então, o produto de ΔPy com ΔY me deu aproximadamente h, que é essa nova constante fundamental que eu chamei de constante de Planck. Então, o que acontece se eu diminuo cada vez mais a minha incerteza no y, fazendo com que o orifício fique mais estreito? Oi? Não, o orifício fica mais estreito, não fica? Para onde vai o ângulo θ, que é o ângulo do primeiro mínimo? Como é que acontece? O que aconteceu com a minha incerteza em P, à medida que D diminui? Aumenta. Então, se eu faço a posição, se eu tento mexer no tamanho do orifício para medir cada vez mais precisa a posição ao longo do eixo Y, eu sei menos do momento dele na direção Y. Agora, se eu faço um orifício super grande, ou seja, a minha incerteza na posição vai aumentando, o que acontece com o momento dele? O que vai acontecendo com a posição desse mínimo aqui? Oi? O que vai acontecendo com se o D vai ficando grande? A minha incerteza no PY vai diminuindo. E esse, então, isso aqui é chamado, então, de princípio de incerteza. Quer dizer que eu não consigo, ao mesmo tempo, saber a posição e o momento da partícula. Se eu tento descobrir uma, eu começo a perder informação sobre a outra. Se eu tento descobrir com maior precisão uma, eu vou perdendo informação sobre a outra. Tá? Mas para qualquer aparato, isso ficaria mais ou menos dessa forma. Seria sempre escrito dessa forma. ΔPy vezes ΔY é sempre maior ou igual que H. A gente fez uma estimativa. Depois a gente vai fazer isso, como é que isso se manifesta formalmente dentro dos postulados. Mas agora a gente viu que nós estamos num beco sem saída. A mecânica clássica atingiu uma parede intransponível. Por quê? Porque quando na mecânica clássica, eu disse para você resolver um problema, eu tinha que te dar a posição e o momento da partícula. Agora você vai ter que escolher. Você não vai poder fazer os dois. Se eu te der a posição dela exatamente, eu não vou te dar o momento. Se eu te der um momento, com precisão absoluta, eu não vou te dar nada da posição dela. Tá? Nesse momento a gente precisa de um intervalo, não na aula, mas um intervalo matemático. Que é o seguinte, eu trabalhei até o momento com ondas reais, com ondas de materiais, com senos e cossenos. Mas eu falei para vocês que na mecânica quântica a gente vai precisar de números complexos. Tá? Então, em vez de trabalhar com funções de ondas que vão ser números reais, com funções reais, senos e cossenos, a maior parte das vezes nós trabalhamos com números complexos, com funções complexas. Agora, por que acontece isso? Então, deixa eu já até colocar aqui, deixa eu botar aqui que ΔPy vezes ΔY maior ou igual que H. Agora, por que números
complexos são interessantes, eles são úteis. Bom, o que é um número natural? Número natural, 0, 1, 2, 3, 4. Ele é natural por quê? Ele é natural para os seus dedos. Agora, se você pegar uma régua, o que é realmente, o que você acha que é o natural para uma régua? A régua tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, mas tem meio centímetro, tem 1/4 de centímetro. E tem um monte de números entre 2 escalas do milímetros. Tem um número infinito deles, alguns até irracionais. Então, para uma régua, o natural, aquilo que é o corpo mais natural para uma régua, são os números reais. Então, do ponto de vista de uma régua, do espaço, que a gente quer medir coisas, os números reais são as coisas mais naturais, né, de você usar. E é assim que você faz geometria. Agora, do ponto de vista de equações, o que será que é o mais natural? Você é um matemático árabe do século XII e você olha para todas as equações e se pergunta, se eu tiver uma equação x² mais menos 1 é igual a 0. E aí você pergunta, essa equação tem solução? Tem. Qual a solução? Mais ou menos 1. E aí agora você se pergunta, será que todas as equações têm solução? E aí você escreve x² mais 1. Essa equação tem solução? Essa equação, sobre os reais, não tem solução. Mas você pode inventar, criar um conjunto de números onde existe uma solução para ela. São os números complexos. X igual a mais ou menos a raiz de menos 1, que é igual a mais ou menos i, o número imaginário. Então, agora você inventou um conjunto de números que esse tem todas as propriedades que os reais tinham, de propriedades legais, né, de associação, comutação, mas além disso, todas as equações algébricas vão ter soluções. Todos os polinômios que você puder escrever vão ter soluções sobre esse corpo, sobre esse conjunto de números. Então, do ponto de vista das equações, os números naturais, os números imaginários, né, os complexos, são mais naturais. Então, dependendo do problema que você está trabalhando e daquilo que você está fazendo, o que é natural é subjetivo, né? Então, os números complexos são úteis e são importantes dentro da matemática e dentro da física. No caso do campo eletromagnético ou de uma onda no mar se propagando, o deslocamento de água para cima e para baixo só pode ser real. Porque é uma régua, né? Quanto da água subiu e quanto desceu. No caso do campo eletromagnético, ele é como uma carga se comporta naquele ponto do espaço. E isso tudo são números reais que aparecem. É a altura da água ou o campo. Então, as equações de onda e as soluções das equações de onda que aparecem são funções reais. Agora, quando você for fazer a mecânica quântica, nada, a priori, impede que você tenha números complexos. E, em geral, a maior parte das vezes, você terá números complexos. As ondas, as funções que vão aparecer, não estão ligadas ao deslocamento de nada. A água subindo ou descendo. Então, os números complexos serão úteis para a gente. Então, primeira coisa, como é que você escreve um número complexo, geral? Z igual a mais IB, certo? Isso é um número complexo geral. O que é o quadrado de um número complexo? Z quadrado. Oi? O que é Z quadrado? Não.
É esse número vezes ele. Então, o que vai ser? Vai ser A vezes A quadrado, mais IAB, mais IBA, então aparece um 2. Agora, esse cara vai aparecer ao quadrado. Esse cara ao quadrado é I ao quadrado, quanto é? Menos 1. Menos B quadrado. Então, o quadrado de um número complexo pode ser um número negativo, pode ser um número complexo, um número imaginário puro, pode ser um número complexo em geral. O quadrado de um número imaginário não é necessariamente um número real. Agora, os números imaginários, existe um outro conceito importante, que é o conjugado, ou complexo conjugado do número imaginário. Que seria o seguinte, seria você pegar a parte real do seu número, A, e trocar o sinal da parte imaginária, menos IB. Por que esse número é interessante? Porque agora se eu definir, isso é um outro número, não é o mesmo número, é outro número. Se eu definir Z vezes Z conjugado, o que eu encontro? Isso. Se eu fizer Z vezes conjugado, vai ficar A vezes A ao quadrado. A menos IB mais A mais IB. A parte imaginária cancelou. Agora, e aquilo que era a parte imaginária? Vai ficar I vezes menos I, quanto dá? Mais 1, certo? Mais 1 vezes B quadrado, mais B quadrado. Então, Z vezes Z conjugado, esse sim é um número real. Melhor que de tudo, ele é positivo. Esse número A é um número real, ao quadrado dá um número positivo, B é um número real, ao quadrado dá um número positivo. Tá? Ok. Então, agora que a gente fez isso, vamos voltar para o nosso problema. Agora vamos ver o que é uma fase, né? Lembra do que a gente tinha... como é que você representa o número Z? Você lembra que você tem aquele plano imaginário? Isso aqui, olha, se eu tenho esse ponto aqui, ele tem o número Z é um ponto no plano. Esse aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Esse Z poderia ser representado, seria uma parte real que encontra o eixo real no ponto A e uma parte imaginária no ponto B. Todo mundo lembra disso? Não? Então, isso aqui é uma maneira de você representar. Tá vendo? São dois números, a parte real e a parte imaginária. A parte real entra como o eixo X e a parte imaginária entra como um número no eixo Y. Então, o plano complexo, o número complexo é um ponto no plano complexo. Tá? Se eu chegar agora e definir um ângulo θ aqui, por que eu vou fazer isso? Porque eu posso representar esse ângulo θ, esse ponto Z, de uma outra maneira. Isso aqui não é seno de θ? Isso aqui é cosseno de θ vezes essa hipotenusa, certo? Vou chamar essa hipotenusa de ρ. Então, o meu ponto Z pode ser escrito como A mais IB, ou ele também pode ser escrito da seguinte forma, é ρ cosseno de θ mais I ρ seno de θ. Ou seja, eles chamam ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Agora, onde é que a gente já viu essa expressão aqui? O que era isso? Isso. Então, isso é exponencial complexa. Então, eu podia escrever Z como sendo ρ e na I θ.
E o que é o ρ? Não é o tamanho, não é essa distância? O ρ em relação do A e o B é o quê? A quadrado mais B quadrado. É isso daqui, ó. É o módulo do número. Tá? Então, o ρ é Z vezes Z conjugado raiz disso. Por causa disso, Z vezes Z conjugado é dito que é o módulo ao quadrado do número Z. Tudo bem? Então, quando eu faço Z vezes Z estrela, isso aqui ó, é o módulo ao quadrado de Z. O módulo de Z ao quadrado. O módulo quer dizer é o tamanho dele. Aqui, a distância até a origem do plano complexo. Tá bom? E isso é um número positivo, né? Maior ou igual que zero. Ok. Então, todo mundo está contente com números complexos? Beleza. Então, como eu já adiantei para vocês que a gente vai voltar e vai trabalhar com funções complexas, vamos fazer o nosso experimento de fenda dupla de novo? Aqui está o anteparo de novo. E quando eu fiz a onda eletromagnética, eu tinha dito que aqui tinha um campo elétrico E que estava indo nessa direção, certo? É 1. E aqui eu tinha o campo elétrico que estava vindo para cá, que vinha do orifício 2, é 2. Agora, eu vou generalizar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de onda psi1 e isso aqui de onda psi2. E eu vou escrever para você que a onda psi1 seria A da exponencial de IKX menos ômega t. E a onda psi2, x não, R, né? Essa distância aqui a gente tinha chamado de R. E psi2 seria A de E na IK. R mais D seno de θ menos ômega t. Fiz exatamente, estou fazendo a mesma conta que eu fiz antes, só que agora eu vou fazê-la com os números complexos, com as funções complexas, para vocês tomarem familiaridade com isso. Tá bom? Então, o que eu preciso é encontrar o psi, a sobreposição dos dois psis naquele ponto. Então, o psi naquele ponto P, esse ponto P aqui, seria psi1 mais psi2. E isso seria, então, escrito como sendo A E na IKX menos ômega t mais A E na I de KX mais KD seno θ menos ômega t. Certo? Agora, quando eu tenho duas exponenciais, como é que eu faço para simplificar a minha vida? O que eu posso fazer? Se eu tenho assim, ó, o problema que eu tenho aqui, ó, é exponencial de A mais B mais exponencial de A. Como é que eu posso escrever isso daqui? Posso botar em evidência, né? O que eu ponho em evidência? Exponencial de A, aí fica vezes exponencial de B mais 1, certo? Então agora eu posso pegar essa coisa que parece assustadora e eu vou escrever ela assim, ó. É A da exponencial de I KX menos ômega t vezes a exponencial daquilo que sobrou desse cara, que é I KD seno de θ,
mais 1. Todo mundo concorda? Ok. Agora, esse número, a gente está querendo construir uma coisa nova, certo? Agora, esse número, essa função, né, naquele ponto que a gente acabou de calcular, ele é um número que pode ser complexo. Se eu quero associar isso a uma probabilidade, como é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Se eu posso fazer... vamos voltar para o campo eletromagnético. Quando eu era no campo eletromagnético, quando eu chegava nesse ponto da conta, eu somava o primeiro campo, somava o segundo campo. Quando eu queria calcular a intensidade, o que eu tinha que fazer? Fazer o quadrado. Oi? Depois da média. Mas eu tinha que elevar ao quadrado, certo? Se eu quiser elevar ao quadrado esse número aqui, o que eu obtenho? Você acha que é um número real? Mas isso aqui não é um número complexo arbitrário? O que eu falei sobre o quadrado de números complexos? Não, mas tem um imaginário ali no meio, né? Então vamos fazer de novo. Se eu fizer... Vamos fazer esse número vezes ele mesmo, tá? Esse número psi vezes ele mesmo. Então eu vou fazer psi de p vezes psi de p. Vai ficar a ao quadrado. A não precisava ser real. Então aqui eu já me dei mal, porque a ao quadrado pode ser complexo, pode ser um imaginário puro. Mas tudo bem, vamos continuar. O que é o quadrado dessa exponencial aqui? Isso, e elevado a 2i. E elevado a 2i kx menos ômega t. Agora, todo mundo vezes esse cara aqui. Vezes exponencial de i kd seno de θ mais 1. Tá bom? Ao quadrado. E agora, o que vai aparecer? Esse cara vai aparecer ao quadrado, esse aqui aparece ao quadrado, e eu tenho o termo cruzado, 2i kd seno de θ. Isso nunca vai ser real. Quer dizer, vai ser só para casos muito particulares vai ser um real puro. Então, com certeza, psi vezes psi não dá um número real. Não pode dar um número negativo, pode dar um número complexo. Então, como é que eu posso tentar associar isso com a probabilidade? Eu não tinha associado o quadrado do campo elétrico com a intensidade, e depois, quando eu estava fazendo experimentos com os fótons, eu não estava associando a intensidade com o número de fótons que estavam chegando, e consequentemente, com a probabilidade de onde ele estava chegando? Então, psi vezes psi não faz o trabalho que a gente precisa. O que eu tenho que fazer, então, para encontrar essa probabilidade? Multiplica pelo conjugado. Então, agora, se eu escrever psi conjugado no ponto P vezes psi de P, isso sim é o produto de dois números complexos que são diferentes, mas que eu tenho certeza que o produto vai dar um número real e positivo. Se eu quiser de alguma forma associar com uma probabilidade, tem que ser com isso. Então agora como é que eu faço o psi conjugado? Esse aqui é o psi de P. Como é que eu escrevo o psi de P conjugado? Então, é o conjugado do primeiro, A conjugado, vezes o conjugado da exponencial. Como é que é o conjugado da exponencial? Vamos fazer aqui, antes de vocês pensarem de novo, ó, vão ficarem preocupados. Olha como não é difícil. Aqui eu tenho o ponto Z, certo? O número Z. Esse aqui é o ângulo θ. Tá aqui. O que é o conjugado de Z? Esse aqui era B, e aqui era o ponto, aqui era A. Z igual a A mais IB. O que era o conjugado de Z? Z estrela. A menos IB, certo? Não era o conjugado?
Então, seria esse ponto aqui embaixo, é o mesmo A, só que B tem que ir para menos B, está aqui embaixo. Esse aqui é o Z estrela. Certo? Se esse ângulo era θ, que ângulo é esse daqui? Menos θ. Certo? Então, esse número eu tinha escrito como o Z, eu não tinha escrito como ρ, que é essa distância, ena e θ. Como é que eu vou escrever agora o Z conjugado? Rho, ena menos i θ. Então, para fazer o conjugado de uma exponencial complexa, é só trocar o sinal na exponencial. Tá? Então aqui, olha, era e na i kx menos ômega t. Ficou e na menos i kx menos ômega t. Agora, eu tenho esse produto, essa soma aqui dentro de parênteses. Quanto é que é o conjugado desse cara? Não, o conjugado desse cara é e na menos i kd seno de θ, mais o conjugado desse. O conjugado de 1, que é real, dá 1. Então agora eu vou fazer o produto desses dois números. O produto desses dois números vai dar A vezes A conjugado. Dá um módulo de A ao quadrado. Vezes e na i kx menos ômega t, vezes e na menos i kx ômega t. Quanto é que dá isso? Dá 1. Certo? Esse número é o inverso desse. Então dá 1. E agora chegamos no último. Eu tenho que fazer a multiplicação desse parênteses com esse parênteses. Então, primeiro eu vou multiplicar e na i kd seno θ com e na menos i kd seno θ. Quanto dá? Dá 1. Mais, agora, esse 1 com esse 1, quanto dá? 1 também. Então fica 1 mais 1, 2. Agora eu tenho os termos cruzados. E na i kd seno θ vezes 1, mais 1 vezes e na menos i kd seno θ. Então vai ficar e na i kd seno θ, mais e na menos i kd seno θ. Certo? Bom, mas o que era isso daqui, né? Se eu abrir isso aqui na parte real e imaginária, como é que isso aqui fica escrito? Cosseno desse número mais i seno desse número. E esse cara daqui, como é que fica escrito? Menos i seno. E aí, então, o que acontece com a parte imaginária? Cancela. E aí fica 2 cosseno. Então, eu encontrei que essa coisa aqui vai ficar a módulo de a ao quadrado vezes 2 mais 2 cosseno de kd seno de θ. Posso botar o 2 em evidência aqui, ó. 1 mais isso. Certo? E essa é exatamente a mesma condição que eu tinha encontrado antes. É igualzinho. Antes eu tinha cosseno ao quadrado de kd sobre 2, lembra? Só que cosseno ao quadrado de kd sobre 2 pode ser escrito dessa forma aqui também. Para achar os máximos e os mínimos. Eu só preciso saber quando o cosseno é 1 ou quando o cosseno é menos 1. O mínimo é quando esse dê menos 1 com mais 1 dá 0. E isso é, quando a probabilidade de ele atingir naquele ponto, o fóton ou o elétron atingir naquele ponto vai dar 0. A probabilidade é máxima quando esse cosseno dá 1. Aí os dois se somam. Agora, então, eu criei uma receita. Eu tenho um objeto que eu estou chamando de função de onda psi. Ela vai poder ser somada e eu vou associar ela vezes o conjugado dela com a probabilidade de coisas acontecerem.
Então, nesse instante, eu posso, então, escrever os postulados. Tá? Vamos escrever os primeiros, na verdade, são mais postulados. Hoje nós vamos escrever os 3 primeiros. Por que tem que ser um postulado? Porque eu não posso derivar a mecânica quântica a partir da mecânica clássica. Eu estou criando uma coisa nova. E se agora essa coisa nova explicar todos os experimentos, balbal mecânica clássica. Bom, primeiro postulado é sobre a função de onda. O que diz esse princípio da incerteza, então? Ele não falou pra gente que eu não posso saber ao mesmo tempo x e p simultaneamente? Ele falou isso pra gente. Então, eu tenho que escolher ou x ou p. Eu não tenho mais a liberdade de trabalhar com essas duas variáveis. Tanto faz qual você vai escolher, mas você tem que escolher uma. Na verdade, depois de escolher uma, você pode mudar para outra por uma mudança de base. E a gente vai falar mais tarde sobre isso. Mas nesse instante, nós vamos escolher x. E vamos dizer que toda pergunta razoável, toda a informação e todas as respostas possíveis para um problema, e agora eu vou botar problema entre aspas, né? O que é um problema? É uma situação, um experimento que você criou, é um objeto que você está estudando, é uma situação que você está olhando, tá? Para todas as perguntas, toda a informação e todas as perguntas, todas as respostas possíveis para perguntas que você possa fazer sobre o problema que você está estudando, estão contidas em uma função psi de x e t. P não entra. Então isso aí vem de uma maneira direta do nosso princípio da incerteza. Por que eu não botei x, p e t? Porque eu não posso. Se eu quiser, eu tenho que escolher uma das duas variáveis. Então, dado um problema, eu vou ter todas as respostas, todas as perguntas que eu posso fazer sobre aquele problema estão contidas em uma função. Essa função é uma função complexa. Ponto. Esse é o primeiro postulado. Tá bom? O segundo postulado. O segundo postulado é que suponha que você prepare o sistema numa determinada função de onda ou função de estado. Então, eu preparei o sistema numa determinada função de estado. Ou seja, eu soltei o meu elétron ou o meu fóton e ele está só passando pelo orifício 1. Fechei o orifício 2. Está completamente fechado. Então, eu preparei o sistema para que ele passe só pelo primeiro orifício. Então, no instante em que ele só passa pelo primeiro orifício, existe uma função de onda que caracteriza isso. Psi1, passar pelo primeiro orifício. Agora eu posso fechar o primeiro orifício e deixar o elétron passar, ou o fóton passar pelo orifício 2, pelo segundo orifício. Então, dada duas funções de estado, ou duas funções de onda do problema, dadas duas funções de onda, psi1, psi2, de um problema,
psi igual a alfa psi1 mais beta psi2, onde alfa e beta são números complexos, também é uma função de estado do problema. Também é uma função de onda do problema. Quer dizer que se eu tiver duas soluções do meu problema, psi1, psi2, a soma delas, psi1 mais psi2, a subtração delas, psi1 menos psi2, meio vezes psi1 mais 3/5 vezes psi2, isso também é a solução do meu problema. Também determina uma função de estado do meu problema. Agora, a gente vai ligar com o finalzinho daquilo que a gente falou antes, das probabilidades. Se eu quero saber a probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada posição, ou de alguma coisa em uma determinada posição ocorrer, essa probabilidade de acontecer, do evento acontecer, do fóton atingir a posição... deixa eu desenhar o nosso anteparo de novo. E aí, olha, eu disse assim, o número de fótons que atingem aqui, né? Isso, essa probabilidade, eu consegui definir uma probabilidade dos números de fótons aqui, ó, deixa eu chamar aqui de x. Então, eu calculei o número de fótons que atinge entre x e x mais dx. Eu tinha definido como sendo o que essa probabilidade? Essa probabilidade, x, seria o número de fótons que atingem essa caixinha, dividido pelo número total de fótons, certo? Então, agora eu vou associar aquela ideia de número de fótons ou número de elétrons atingindo uma caixinha com a probabilidade de encontrar o elétron ou o fóton naquela região, assim, entre x e x mais dx. A probabilidade de você encontrar o elétron naquele ponto, ou o fóton naquele ponto, vai ser igual a função de onda calculada no ponto x, vezes a função de onda conjugada calculada no ponto x, vezes a largura da caixinha, vezes dx. Ou seja, agora eu estou dando um significado para a função de onda. A função de onda está ligada a uma densidade de probabilidade. Probabilidade de você encontrar alguma coisa em algum lugar, por exemplo. Então, ela vezes o conjugado dela, vezes a largura do passo da caixinha, isso te dá a probabilidade. Ela vezes o conjugado te dá a densidade de probabilidade. Agora, aqui eu tinha dividido pelo número total de fótons que saíram de lá, né? Isso que eu tinha falado de probabilidade. Aqui, nós vamos dividir isso, tá? Pela probabilidade total de você encontrar o elétron em algum lugar. Se isso daqui é a probabilidade de encontrar o elétron, o fóton, na posição x, entre a posição x e a posição x mais dx, se eu integrar essa coisa de mais infinito a menos infinito, se eu integro de mais infinito a menos infinito, a probabilidade, o que eu encontro? Oi? A probabilidade, a possibilidade total, certo? Se a sua função for normalizada, essa integral dá 1. Porque o elétron tem que estar em algum lugar. Agora, se a sua função não tinha uma constante na frente que normalizava ela apropriadamente, essa integral dá essa constante.
dá um número ao quadrado. Então você tem que normalizar essa função. Para a gente não se preocupar com essa normalização em cada passo da conta, uma das possibilidades é você lidar com a definição da probabilidade dessa forma. Me dê uma função, não é qualquer função, mas a gente vai falar quais são as funções permitidas na quarta-feira que vem. Mas me dá a função, calcula a integral dela. Para calcular uma probabilidade vai ser psi vezes psi conjugado dx. Agora, para normalizar a probabilidade, para que ela esteja em algum lugar, você divide pela integral da função sobre todo o espaço. Deixa eu, talvez fique mais, é óbvio o que eu estou falando, não é uma obviedade, talvez fique melhor se eu escrever aqui assim. Ó. Se a probabilidade de encontrar a partícula na posição x é dada por psi estrela de x, psi de x, dx, dividido por a integral de menos infinito a mais infinito, dx, de psi estrela de x, psi de x, qual é a probabilidade total de eu encontrar ela em algum lugar? É essa integral, não é? Estou somando a probabilidade de encontrar ela na posição x, 1, x2, x3, x4. Agora, quanto dá a probabilidade de eu encontrar ela em algum lugar? Essa probabilidade? 1. Ou seja, está normalizado. A partícula estava em algum lugar. Por que isso torna-se importante? Você pode me perguntar, por que você simplesmente não define funções que sempre dão a integral 1? Você pode fazer isso. Mas na hora que você faz isso, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui, ó. Com esses coeficientes. Porque agora que eu tenho duas funções que têm norma 1, se eu pego qualquer alfa e qualquer beta, a soma desses dois pode não ficar normalizada. Não tem problema nenhum. Você só vai ter que dividir por um número diferente, uma normalização diferente. Mas você vai ter que fazer esse processo de normalização. Então você tem duas escolhas para fazer essa conta. A primeira é somar, só trabalhar com funções que estão normalizadas e multiplicar com números que são unitários, não é que são uns, mas que tem módulo 1. Ou você pode trabalhar com qualquer função e depois dividir pela normalização da função. Tá bom? Esses são os 3 primeiros postulados. Na quarta-feira que vem, o que a gente vai fazer? Vai ser entender quais os tipos de função que são razoáveis. Faltam mais 2 postulados. O postulado da medida. O que é medir alguma coisa? E depois, o postulado da evolução temporal, que é a equação de Schrödinger. E aí, com esses 5 postulados, a gente já pode fazer mecânica quântica. Tá bom? Beleza. Obrigado. Quem quiser fazer a provinha que não fez na quarta-feira, pode fazer agora. Por isso que eu acabei um pouquinho mais cedo.